Boa noite. Todos me ouvem bem aí? No fundão? Então tá bom. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, ó, ficar mais perto de vocês. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Tema: a vida futura, a realeza de Jesus, né, e os pontos de vista da instrução dos Espíritos, né? E a gente começa com a introdução desse texto, que é uma conversa de Jesus com Pilatos, que era rei, né? Que era rei terreno, né? Tomou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Então Jesus falou: olha, não coloque palavras na minha boca, né? Você que está dizendo, não foi eu não. Né? Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Jesus não estava falando do plano terreno, né? Que ele apresenta em todas as circunstâncias como a fim de que se destina à humanidade. Então, né, toda a humanidade vai seguir o mesmo caminho. E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte, que a gente deveria preocupar mais com a vida futura do que com essa vida presente que é passageira. Né? Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Né? Então, se não houvesse a vida futura, né, seria muito difícil a gente crer na justiça e na bondade de Deus. Né? E Jesus ele vem esclarecer a humanidade, né, naquela época muito mais embrutecida do que nós agora, né, sobre esta vida futura. E é por isso que os que não creem na vida futura, porque tem gente que não crê na vida futura, né? Pensando que ele apenas falava da vida presente, da vida terrena, né? Não o compreende ou acha feliz. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Tá? Então, hoje, quem é mais terra-terra, mais materialista, né? Quando a dor e o sofrimento batem a sua porta, é muito mais difícil dele solucionar, né, e resolver do que quem acredita na vida futura. E sabe que tudo que a gente está passando aqui é temporário, né? Eis porque coloca entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. E se tudo terminasse aqui, se o fim fosse aqui, se o mundo fosse só esse, né, Deus pareceria muito injusto, não é verdade? Mas nós que temos conhecimento, né, da reencarnação, da vida além da morte, né, da sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, né, nós temos uma melhor condição de entender, né, essa máxima do Cristo. O povo judeu, né, tinha uma ideia muito mais imprecisa, né, sobre a vida futura. Muitos segmentos do judaísmo acham que tem que se dar bem aqui e agora, acabou, né? Acreditam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação. Então eles acreditavam no céu, acreditavam nos anjos, né? Mas não sabia que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica.
No livro dos Espíritos está dizendo, né, que do átomo até o arcanjo todos seguimos o mesmo caminho, né? Nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo até chegar à situação angelical, numa grande caminhada cósmica, né? Os judeus acreditavam que anjos eram seres privilegiados, criados por Deus. Deus estalou o dedo, surgiu os anjos, né? Na teoria espírita, nós sabemos que os anjos são pessoas que, como nós, seguiram toda uma caminhada até chegar na angelitude. Segundo pensava, as observações da lei de Deus eram recompensadas pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigos da desobediência. Olha o pensamento do povo judeu daquela época. E tem muita gente que pensa assim. E Jesus veio dizer aqui, olha, você não tem que vencer teu inimigo. Você tem que fazer do seu inimigo um amigo. Você tem que se reconciliar, né? Jesus fala de perdoar as faltas, perdoar as ofensas. Não fala para vencer quem te ofendeu, né? É um pensamento totalmente diferente do Velho Testamento e da ideia que o povo judeu naquela época tinha e que muito de nós, né, na era atual, ainda temos essa ideia. Que nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, né, para reconstruir esse reino de Deus em nós. Nós já vamos falar sobre isso. Moisés confirmou dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores, torna pessoas muito mais embrutecidas, né? Que precisavam ser tocadas, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhe revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. E eu digo mais, ela não só se realiza, da justiça de Deus ninguém escapa. A lei de causa e efeito está aí, né, para todos. A semeadura é livre e a colheita obrigatória. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Este mundo é seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para a qual ela voltará ao deixar a terra. Mais uma vez, ele fala do porvir. Fala que todo esse momento, toda a experiência que nós estamos vivendo nesse momento, ela é passageira. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino aos estados dos homens da época, evitou-lhe dar esclarecimentos completos. Né? Ele viu a capacidade daqueles seres, olha, até aqui dá para eles entenderem, acima disso aqui é mais difícil, né? Que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Tanto é que Jesus não revogou suas leis, né? Quando ele veio, ele encarnou e desencarnou como todos nós. Não é verdade? Ele não revogou sua lei. Ele ia falar, bom, como eu sou Jesus, né, não vou passar pelo processo da morte. Não, passou, voltou, né? Num corpo glorificado, que aí é um bate-papo com uma outra palestra. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grandes números é apenas uma crença sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar este ponto, como em muitos outros, os ensinamentos do Cristo, quando os homens se mostram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. E a gente vai ver por quê. Tá? Então a gente viu aí para muitas religiões, né? Tem religiões que é assim. Você é bom, vai para o céu, vai ficar tocando harpa com os anjinhos, não é isso? Você é mau, você vai para o caldeirão, lá para o mármore, né? Fervente lá. Os caras vão ficar te espetando com garfo lá por toda a eternidade.
E quem é mais ou menos, fica dando tempo num lugar intermediário que a pessoa chama de purgatório. É isso? Tem outras religiões que dizem, você morreu, você vai dormir, um dia um anjo vai tocar a trombeta e você vai acordar. E Jesus vai estar dizendo, ó, esse vai e esse fica, esse vai e esse fica. Coitado de Jesus, né? É o dia inteiro fazendo isso, né? Uma era, né? Por que que no Espiritismo deixa de ser uma hipótese? E aí nós vamos ver o porquê. É uma realidade material provocada pelos fatos, né? Porque são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Então, no Espiritismo, né, os próprios espíritos desencarnados vêm nos dar informação. Olha, é assim, 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 assim. Vocês estão num processo desse. Eu já passei por esse processo. Minha situação foi dessa forma. Muda agora enquanto vocês estão aqui. Procura se melhorar, crescer, evoluir, né? Porque a pátria espiritual é outra vibe, é outra pegada. Não é a da Terra. É um reino totalmente diferente. Tá? Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nelas se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Então, os Espíritos nos retornam. Tem muita gente que fala, quem morreu não volta para contar a história. Volta. Muita gente voltou. Inclusive, na Bíblia, tem Espírito que voltou, não voltou? Quando Jesus está no Monte Tabor, ele fala, né, com os profetas. Alguém lembra dessa passagem da Bíblia? Ele está lá e vem Moisés, né, Isaías, e ele fala com eles lá. Com esses profetas. Ora, se os profetas já tinham desencarnado, como estavam falando com Jesus? Estavam em espírito. Né? E nesse momento há o fenômeno que muita gente chama de transfiguração. Eles começam a ver o rosto do Cristo irradiar uma luz tão forte que fica disforme para eles, não conseguem identificar que ali é o Cristo. Né? Porque ele estava dando demonstração do teu perispírito perante aquelas pessoas. Tá? Se der tempo, a gente ainda conta uma historinha, tá? Baseada nisso que nós conversamos até agora. Jesus, o suave rabi da Galileia, um dia se perdeu na poeira do templo, deixou o mundo celeste e veio a este planeta envolto em sombras da ignorância para nos ensinar sobre o reino de Deus. E aí a gente vai procurar saber desse bate-papo de hoje, onde está o reino de Deus. Ele tanto nos diz, né? O objetivo maior da sua vinda foi a implantação do reino dos céus no coração dos homens. Certo? Mas, afinal de contas, o que significa esse reino? Então, primeiramente, a gente precisa definir o que é um reino, né? Isso, pois que um reino nos lembra a hierarquia, um estado cujo soberano é um rei ou uma rainha, há um superior, há um súdito, aqueles que orientam e aqueles que seguem orientações. Quem nos dá orientação? Jesus e os espíritos superiores. Quem recebe a orientação? Nós. Né? Mas o mais interessante aqui, ele fala que o reino de Deus está no coração dos homens. Então esse reino que ele diz, né, existir, está dentro do nosso espírito, do nosso sentimento. Quanto melhor forem os nossos sentimentos, mais próximo nós estamos do reino de Deus, do reino de Jesus. E quanto mais pesado e duro for o nosso sentimento, o nosso coração, mais próximo nós estamos do reino de Pilatos, que é o reino da terra, das coisas passageiras. Então, por isso que Jesus nos diz, né, meu reino não é deste mundo. E ele nos promete esse reino. Então, o nosso reino também não pode ser desse mundo. Não pode ser o reino de Pilatos, né? Da comilança, da riqueza, da glória,
né, do conforto, da avareza, da ambição. Não, tem que ser um reino de amor, né? Um reino de fraternidade. E para isso a gente precisa trabalhar um pouquinho cada dia, né? Passinho por passinho. Falaremos sobre a realeza de Jesus. A realeza moral ou do mérito pessoal é imperecível, se prolonga e mantém seu poder, sobretudo após a morte. E essa é uma parte muito importante, que vai ter um espírito que vai aqui nos dar um testemunho sobre essa passagem aqui, né? Então, a realeza moral, a realeza do meu mérito, né? Do meu merecimento, né? Após a morte do corpo físico, eu continuo com esses méritos. O que a gente não leva desse mundo que tem, a gente leva daqui o que a gente se tornou. E o que a gente se tornou para o nosso próximo. Ok? A realeza terrestre se acaba com a vida. Razão de Jesus dizer a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Jesus falava, né, da condição moral do ser humano, né, do reino de amor, de entendimento e de compreensão, do seu melhoramento como pessoa. E nisso existia um abismo entre o reinado de Pilatos e o reinado de Jesus. Há um abismo intransponível, né, entre esses dois reinos. No entanto, Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro do homem. Por essa razão, esse reino consiste em uma hierarquia de valores e de fatos que integram a natureza humana. Resta-nos agora saber quais são os valores que orientam esse nosso reino interno. Se Jesus falou que o reino está dentro de nós, né? Todos nós temos o reino de Deus no nosso espírito, não é isso? Ok? A gente tem um reino terreno também dentro do espírito, mais no corpo do que no espírito, né? Mais no corpo do que no espírito. Mas se a gente perceber, a gente tem os dois reinos, né? O de Pilatos e o de Jesus para trabalhar. E para a gente chegar no reino de Jesus, a gente tem que ir abandonando o reino de Pilatos. Resta agora nos saber quais são os valores que orientam esse nosso reino interno, para saber se estamos concluindo tão almejado no reino dos céus, em nossa intimidade. Para isso, basta que observemos nossas atitudes diárias e os valores que se sobressaem em nossa vida. Quais são os nossos valores internos? Quem é a melhor pessoa para avaliar o que acontece dentro de nós? Será nosso vizinho, nosso pai, nossa mãe? Ou nós mesmos? Santo Agostinho nos deu a receita, né? Olha no espelho e pergunta: deixei de fazer alguma coisa? Eu fiz algo que aborreceu alguém? Vou revisar minhas ideias, né? Vou rever os meus conceitos. A gente precisa rever os nossos conceitos todos os dias. Hoje eu me melhorei ou continuo a mesma pessoa? Agora no final do ano, né? Depois do Natal, o que a gente fala para o outro? Feliz Ano Novo, certo? Mas se o velho homem continuar ali, o que acontece? O ano continua sendo o mesmo velho ano passado, né? Então a gente tem que nos tornar melhor para que o ano novo seja um ano de mudança, de modificação. E para a gente não é ano, é dia. É dia a dia, é revisão constante. Tá? Se o soberano que rege nossas ações ainda é orgulho, egoísmo, ciúme, ambição, desmedida e a tola vaidade, não podemos esperar que esse reino seja de luz. Né? Ou seja, nessa situação aqui, ó, quando a gente trabalha mais esse tipo de sentimento, o que eu falo trabalha mais? Quando a gente valoriza mais esse tipo de sentimento, a gente está mais próximo do reino de Pilatos. Tá? Se nossos interesses estão voltados exclusivamente para o terra a terra, para o conforto físico,
para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da carne, estamos construindo um reino sobre a alheia ilusória da existência física. Aqui a receita do caminho de Pilatos, do reino dele, né? Do reino material, do terra a terra, do vamos se dar bem aqui e agora, né? Ok? E de Jesus? Mas se nessa hierarquia de valores as virtudes são soberanas, então o reino de Deus já se instalou em nossa intimidade, né? O próprio Cristo afirmou: meu reino não é deste mundo. Com essa afirmativa podemos deduzir que ele se referia a um reino diferente, um reino celeste construído portas adentro do próprio coração. Considerando tudo isso, podemos desde já fazer uma análise do nosso império íntimo para saber quem detém o poder, Jesus ou Pilatos. E esse ponto de interrogação a gente tem que levar para casa. Quem detém o poder do meu reino íntimo? Quem é o meu soberano? Eu busco mais o reino de Jesus ou eu estou buscando nesse momento o reino de Pilatos? Né? É fácil eu estar aqui falando para vocês, né? Mas eu me pergunto todos os dias, né? E muitas vezes, né, a gente se surpreende quando a gente é sincero com a gente que a gente está mais para o reino de Pilatos do que para o de Jesus. Porque tem muita coisa que eu ainda não consigo realizar. Mas tem muita coisa que eu não conseguia realizar que agora eu consigo. Então isso quer dizer que nem que foi um passinho pequenininho na direção do reino de Jesus, eu já consegui dar. E cada um de nós tem condição de dar esse passo. Ninguém, né, vira água, o vinho do dia para a noite, né? É um período de fermentação aí, certo? A menos que Jesus põe a mão e fala: transforme-se agora, né? Mas do contrário, é um processo de fermentação, ou seja, a gente precisa de um tempo para processar, né, dentro das interações que a gente tem na nossa vida, com os nossos familiares, com a nossa sociedade, para nos melhorar e nos tornarmos mais aptos a esse reino íntimo de luz, de amor, de compreensão, de fraternidade, né? E deixar o terra a terra mais para trás e buscar, né, o reino de Jesus, que é o reino da felicidade, da alegria, da fraternidade, está no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito, nos nossos bons sentimentos, né? E não basta ser só os bons sentimentos, tem que ter as boas atitudes, as boas ações, né? Porque só sentir e não fazer nada também não adianta, né? Não houve transformação de fato. Deixemos que a dignidade, a honradez, a humildade, a justiça e outras virtudes oriente nossos passos, implantando em definitivo o reino do céu nas fibras mais sutis da nossa alma imortal. Você vê que nesse texto ele não fala nem do coração físico, né? Do sentimento, ele já fala da nossa alma imortal. O reino de Deus está dentro de nós, mas na maior parte da humanidade ainda se encontra em potencial, em estado de dormência. Muita gente ainda está ali, né, deitada eternamente em berço esplêndido. Não quis se modificar em nada, está lá paradinho com o carrinho da encarnação, com o freio de mão puxado, né? Não sai do lugar. Mas nós temos condições, com o conhecimento que a gente tem, né, com toda a orientação que a doutrina espírita nos dá, da gente dar esse passinho em direção ao reino de Jesus. A ideia clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Com a vida futura, os homens passam a ter outro ponto de vista sobre a vida na Terra. Tá? Aqui vocês estão vendo que tem um barquinho, né? Numa tempestade. Essa passagem é quando estavam os apóstolos no barco, começou a chacoalhar, e nesse momento, qual é o lugar mais seguro, mesmo com toda a tempestade? É dentro do barco, não é verdade? Então está todo mundo aqui agarradinho no barco. E eis que surge Jesus, acalma a tempestade e chama os apóstolos, né? E muita gente gosta de malhar Pedro, né? Porque ele negou Cristo 3 vezes, segundo dizem aí na Bíblia, né? Mas quem foi que desceu? Foi Pedro. Todos esses apóstolos receberam o mesmo conhecimento e o mesmo ensinamento, não receberam? Mas quem teve coragem e fé de descer foi Pedro.
e ele caminhou sobre as águas. E num momento ele começou a duvidar, como é que eu estou andando sobre a água? E aí ele começou a afundar e pediu socorro a Jesus. Jesus o socorreu. A gente é assim também. A gente às vezes está no caminho e não acredita. E por não acreditar começa a afundar. E aí a gente tem que pedir auxílio para Jesus nos tirar de lá. Né? Senão a gente afunda de vez. Tá? Então por isso que eu coloquei essa passagem aqui. Ok? Muitas vezes a gente não acredita que é nas mãos de Jesus que a gente está mais seguro. A gente acha que é dentro do barco. Né? Por uma questão até de coerência física, né, que a gente tem. Mas a coerência espiritual diz que a gente está mais seguro nas mãos de Jesus. As vicissitudes, as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, aquela pessoa, né, que está mais próximo do reino de Cristo, mais longe do reino de Pilatos, essa pessoa, ela tem mais facilidade de passar pelas dificuldades, né, e resolver as questões mais difíceis. Tá? A morte nada tem de pavoroso, não é mais porta do nada, mas a libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Eu vou pegar um exemplo, né? Chico Xavier passou dificuldade na vida? Vocês acham que passou? Passou, gente? Bastante, né? Por que ele tirava de letra? Coisa que a gente não teria condição de fazer. Porque ele estava muito longe do reino de Pilatos. Ele estava mais próximo do reino de Jesus. Ele sabia que tudo passa. E uma coisa que Chico fazia muito, quando ele via uma pessoa muito frita e apavorada, ele chegava, dava um abraço e falava: isso vai passar. Porque ele sabia que tudo é passageiro nessa vida. Diz o ditado que tudo que é bom dura pouco, mas nada que é ruim dura para sempre também. Uma hora acaba. Né? Mesmo que não acabe nessa vida, acaba numa vida futura. Uma próxima existência. No próximo reino que é de Jesus, que é o reino espiritual, a pátria espiritual. Tá? Onde a justiça de Deus se realiza. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor. O mal atinge como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Então, o pessoal que está muito focado na vida terrena, todo problema é grande problema, tudo é difícil, tudo, né, é um Deus nos acuda, né? Tudo é a floresta que está pegando fogo, aquele desespero, né? É como um homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como monumentos, mas que subindo uma montanha tudo lhe parece pequeno. Tá? Então são mudanças de ponto de vista entre aqueles que estão mais no terra a terra e aqueles que estão mais próximos do reino de Jesus. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever. E com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra para esse fim. Todos nós temos uma missão na terra. Né? Ninguém veio aqui passar férias, se divertir. Todos nós temos uma missão a cumprir. Tá? Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância mais relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que os aguarda, né? Então, aquela pessoa que ele tem a certeza da vida futura, tem a certeza do porvir, sabe que tudo é passageiro, que tudo é processo, né? E que nós vamos, através dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa resignação, resolver, não se desespera como aquele que acha que é o fim do mundo, né? Que é a danação eterna. Por isso que nós dizemos que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, ela nos dá essa visão mais abrangente. E aí muitas vezes as pessoas veem vocês passando uma dificuldade muito grande e falam: nossa, como ele aguenta? Como que suporta, né? Assim como Chico suportou, estando mais próximo do reino de Jesus, né? Dos ensinamentos do Cristo
e tendo entendimento que a nossa vida terrena, ela é passageira, ela tem um ciclo, tem o começo, o meio e o fim, mas a vida espiritual é eterna, e o nosso caminho é sempre de ascensão. Todos nós, encarnação a encarnação, iremos nos melhorando um pouquinho mais. Está acabando, gente. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas os abusos desse gozo em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Jesus ia em festa, gente? Ia. Tanto é, né, que transformou água em vinho lá, não foi? A festa não acabar tão rápido, né? Porque não festa acabar. Acabou o vinho, só ir embora. Jesus gostava de festa, Jesus gostava de alegria. Mas alguém já ouviu falar que Jesus chegou manguaçado? Não dá? Chegando Jesus manguaçado, tropeçando. Não tem essa passagem, tem? Não tem. Porque não tinha os excessos. Ei? Aquele que se identifica com o futuro é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Vamos supor que agora o Aguinaldo virou bilionário, o Bill Gates, certo? Pegou $10.000, pôs no bolso e foi fazer a feira. Aí o peso do dinheiro era muito grande, furou o bolso, caiu no chão, ele não viu. O que ele faz? Chora, se joga no chão? Não. Fica de boa, né? Ele sabe que ele tem mais, ele sabe de onde tem que tirar. Agora imagine que o Aguinaldo é o Aguinaldo mesmo, certo? Recebeu R$1.500 de pagamento do mês inteiro, lá um salário mínimo, colocou no bolso, falou assim, esse aqui é para a conta de água, para a conta de luz, esse outro pedacinho aqui é para inteirar o aluguel. E quando ele vai botar a mão no bolso, o bolso está furado, porque a calça já está surrada há muito tempo, né? E não tem R$1 mais, caiu no chão. Como é que acontece? Bate um desespero? Eu vou dizer, viu, gente? Se eu perder R$1.000 hoje aqui, eu fico muito desesperado. Nunca tenho conta para pagar. Boleto não espera ninguém, né? Boleto bate na porta da gente. Essa é a visão que a pessoa que está no terra a terra tem. Qualquer prejuízo é desesperador. Enquanto a pessoa que está mais próxima do reino de Jesus sabe que tudo é passageiro e que de onde veio aquele, tem mais. A providência divina, né, está ali para repor tudo aquilo que a gente deixou de ter nesse momento. Nessa existência ou numa existência futura. Certo? O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que a vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga toda a existência de um mesmo ser, de todos os seres, de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Quem tem esse conhecimento, ele vai cuidar muito bem do seu planetinha, que vive, desse planetinha azul. Ele vai cuidar dos animais, ele vai cuidar dos vegetais, ele vai cuidar do ecossistema, né? E ele tem ciência que ele não está sozinho no universo. E nós, como seres habitantes do planeta Terra, né, temos outros irmãos em situações mais adiantadas e mais atrasadas em outro globo. E tudo segue a mesma lei e a mesma ordem traçada por Deus. Então, tudo é transitório. Tá? A nossa existência é a existência dos irmãos de todos os mundos e de todos os reinos. Dá tempo. Eu falei que tinha, né, uma historinha para contar para vocês. E tem uma parte do nosso bate-papo de hoje que diz que são os próprios olhos daqueles que partiram que vêm dar testemunho. Por isso que o Espiritismo é tão, né, consolador e tão revelador. Porque quem partiu veio dar conta do que aconteceu do outro lado. E olha a história dessa moça. Olha a história dela.
Rainha, eu fui entre os homens. Amiguinha de Pontos Pilatos, né? Era rainha. Pensei chegar no reino do céu, mas que desilusão e humilhação. Quando, em vez de ali ser recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos, e os desprezava. Não dava nem audiência, né? Por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste e as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus, e os degraus do trono não levam até lá. Então, olha, o degrau do trono não leva até o reino dos céus. O reino do céu está aqui, ó. Humildade, caridade, benevolência, né? E ela descobriu que ela não trilhou esse caminho, né? São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele, o reino dos céus, né? Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Imagina a surpresa, né? Se achando a bambambam no pedaço, chegar lá, ó, a situação dela, né? Espiritual é miserável perante até o mais humilde dos seus servos. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há ilusão, né? E logo eles se apercebem de que conquistar apenas sombra, desprezando o único bem sólido e durável, o único que eles podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Por que ela está falando isso? Porque hoje a situação dela, né, é muito ruim. E todo o alívio que ela recebia aí era das preces que ela recebia daqueles que, em algum momento, algum bem ela fez. Porque podendo fazer muito bem, pouco ela fez. Porque ela seguiu outro caminho. Ela seguiu o reino de Pilatos. Não seguiu o reino de Jesus. O que nós convidamos aqui hoje, como o meu reino não é deste mundo, é convidar a cada um de nós, né, a buscar esse reino de Jesus dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito imortal, trabalhando ativamente, dia após dia, para nos melhorarmos, para que quando chegarmos na parte espiritual, a gente tenha uma condição melhor do que quando a gente saiu de lá, né? Então, que a gente leve, né, essa questão para a gente refletir em nosso lar. Que Deus abençoe cada um de vocês por terem me ouvido. Aqueles que quiserem se aprofundar, né, quiserem tirar foto, anotar, tá aí as fontes de pesquisa, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês.